Então, paciente masculino, hepatopata crônico, com piora da CIT, então vem para fazer uma tomografia nesse cenário clínico. Então, a gente tem 3 cortes de tomografia com contraste, aparentemente numa fase venosa. Então, veja aqui, a gente tem primeiro temos sinais, como o enunciado já coloca, a gente confirma isso, a gente tem sinais de hepatopatia crônica. Então, a gente tem esse fígado com uma certa proeminência do lobo esquerdo do caudado, a gente vê com contornos irregulares do parênquima hepático, bordos rombos. Além disso, o que a gente vê? Aqui a gente vê que existe uma área mal definida de hipovascularização heterogênea aqui no segmento 7 e 8 do fígado. Essa lesão ela é um corte mais inferior, continua havendo essa lesão mal definida, que tem uma aparente extensão aqui para a região do hilo hepático. E veja que aqui num corte mais inferior, esse mesmo tecido, essa mesma formação expansiva aqui, ela se estende à região do hilo hepático aqui na topografia da veia porta. Se você olhar nos cortes aqui do hilo hepático, essa alteração aqui, veja que um pouco de realce aqui em cima que lembra a estrutura vascular, aqui muito provavelmente é a veia hepática dividida em veia hepática esquerda e veia hepática direita aqui, e aqui o tronco da veia, não é veia hepática, veia porta esquerda, veia hepática direita e aqui o tronco da veia porta. Então, sobre os achados e o diagnóstico do caso, pode-se afirmar. Então, letra A, dilatação das vias biliares é um achado frequente nesse diagnóstico. Letra B, trombose da veia hepática média, favorecendo a possibilidade de um carcinoma hepatocelular. Então, trombose portal tumoral extensa, classificado como Lee-Hadds TIV. Um padrão infiltrativo com realce hipervascular é característico de colangiocarcinoma. E trombose portal hemática relacionado à hepatopatia crônica e distúrbio perfusional associado. Então, a gente comentou nos achados que a gente tem uma lesão hipovascular heterogênea mal definida que se estende aqui para o hilo hepático e dá uma invasão da veia porta do lado direito, se estende para o ramo esquerdo da porta e para o tronco da veia porta. Então, nesse cenário clínico, isso aqui é igual ou muito sugestivo de um hepatocarcinoma de padrão infiltrativo com invasão tumoral, vascular. Então, por isso que a assertiva correta é uma trombose portal tumoral extensa, classificado como Lee-Hadds TIV. Então, dilatação das vias biliares não é um achado frequente no hepatocarcinoma. A gente não tem trombose da veia hepática média, apesar de saber que o HCC pode dar trombose venosa, não só da veia porta, mas também das veias hepáticas, inclusive se estender até a veia cava inferior e ir para o átrio direito. Padrão infiltrativo hipervascular é característico de colangiocarcinoma. Não, colangiocarcinoma normalmente não é tão hipervascular, tende a ter um realce mais progressivo e tardio. E esse não se trata de uma trombose portal hemática, e sim uma trombose tumoral. Tá? Então, só lembrando que na classificação de Lee-Hadds, às vezes da classificação de Lee-Hadds TIV, que é o tumor que invade a veia. Normalmente acontece nesses tumores infiltrativos que é um tumor mais agressivo de pior prognóstico. Lembrar que o HCC infiltrativo, ele costumeiramente é hipovascular, por necrose, por tumor por agressividade tumoral. Ele pode causar trombo tumoral, invadir estruturas vasculares, ou seja, ele principalmente a veia porta e as veias hepáticas. E como a gente classifica ele como trombose tumoral é sempre quando ele tem são 2 sinais que a gente costuma ver na trombose tumoral do HCC, é aumento do calibre vascular, no caso venoso, com algum grau de realce do tumor dentro da veia. Tá? Então, como esses tumores, na maioria dos casos, tendem a ser mais hipovasculares, a gente vai ter um realce que é mais difícil de identificar, mas existe realce verdadeiro, exatamente com um padrão exatamente semelhante ao da lesão infiltrativa. Quando eles têm um componente ainda um pouco mais hipervascular, você vai ver a mesma coisa, esse componente hipervascular dentro do vaso.
A invasão biliar é um achado incomum dentro do HCC, quando você encontra, inclusive, dilatação, invasão das vias biliares dilatação das vias biliares numa suspeita de HCC, num hepatopata crônico, você, inclusive, suspeita de que seja um tumor misto com um componente de HCC, que é o que a gente chama de hepatocolangio, que é uma mistura do colangiocarcinoma com o hepatocarcinoma. Então, a invasão biliar, apesar de poder acontecer, não é um achado frequente.